Amém. Então, sem mais delongas, eu quero já entrar na palavra que o Senhor confiou ao meu coração. Nessa noite eu escolhi uma mulher para falar sobre ela, uma mulher que eu vejo poucas pregações sobre ela. Geralmente, quando nós estamos em cultos de mulheres, nós pregamos sobre as mulheres da Bíblia. E eu estava pensando, que quando nós pregamos sobre Esté foi uma menina órfã, que ela tornou-se rainha. Deus tinha um propósito com Esté. Quando nós vemos a história de Ruth tinha o seu marido morreu, ela acompanhou a sua sogra Noemi. Deus tinha um propósito com a vida de Ruth. Eu vejo a história de Maria, a mãe de Jesus, uma menina simples, uma menina que não tinha uma história extraordinária, mas que foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Então, quando a gente caminha pela palavra, nós vemos mulheres da Bíblia, mulheres que tinham às vezes uma história de dor, e o Senhor transformou. A história de Abigail, a mulher que era casada com Nabal, um homem tolo. Aquela mulher foi uma mulher sábia, e o Senhor entregou a ela o rei Davi, tornou-se esposa de Davi. Então, mulheres que eu pensando nessas características, mulheres que às vezes vieram de um contexto de dor, um contexto de choro, um contexto de luto, um contexto de dificuldades, e eu me deparei com Miriam, a irmã de Moisés. Miriam era uma mulher que transbordava. Por favor, me permita contar um pouco da história dessa mulher. Eu quero que você entre comigo na história. Em Êxodo, no capítulo 2, a Bíblia vai nos contar essa história maravilhosa. De que o faraó estava vendo que os hebreus estavam crescendo muito, estavam ficando muito numerosos. E ele falou, a partir de hoje, eu quero, porque as parteiras não foram fiéis a faraó, mas foram fiéis a Deus. Faraó então decidiu liberar um decreto, e ele disse, a partir de hoje, todos os meninos que nascerem dos hebreus, das hebreias, será jogado no rio Nilo. As meninas vocês deixem nascer. Aí a Bíblia nos fala que tinha um casal da tribo de Levi. O nome do marido eu não sei, mas a mãe eu sei que se chamava Joquebede. Joquebede era uma mulher bendita. Joquebede tinha um ventre bendito. Do ventre de Joquebede saiu Arão, Moisés e Miriam. 3 pessoas que tinham graça de Deus em cumprir uma missão. Lá em Miqueias, a Bíblia vai dizer, o nome dos 3 está lá na palavra de Deus. Deus usou para libertar o povo dele, o povo de Israel, Moisés, Arão e Miriam. Muito embora nós saibamos que Moisés foi o principal escolhido de Deus para ser o libertador, os seus irmãos Arão e Miriam estavam ali junto com ele, lhe auxiliando nessa missão. Aí, irmãs, Joquebede engravidou de Moisés bem no decreto de Faraó. Quando Joquebede estava grávida, eu dormi pouco essa noite, eu posso trocar alguns nomes, por favor, me ajudem. Se eu falar aqui que foi Zaqueu que desceu, que foi Lázaro que desceu da árvore, vocês falam assim, Zaqueu, tá bom? Porque às vezes eu posso trocar aqui sem perceber. Quando Joquebede estava grávida, debaixo nesse período do decreto de Faraó, quando ela teve o seu filho, a Bíblia fala que o menino era bonito. Eu já gosto de pensar que ele tinha uma graça diferente. Eu gosto de pensar que o menino tinha a presença de Deus. Sabe por quê? Porque se era um casal da tribo de Levi, os levitas eram a tribo responsável por carregar a presença. Eles carregavam a arca. Eles eram uma tribo bem espiritual. Então, quando Joquebede viu o menino, a Bíblia diz que ela achou ele muito bonito e ela tentou esconder o seu filho. Aí ela colocou o seu filho, tentou esconder, com 3 meses, não conseguiu mais esconder. Aí a Bíblia fala que ela pegou um cesto, colocou o seu filho dentro, e ela colocou as margens do rio Nilo. Ela não colocou o menino solto no rio Nilo, igual a gente às vezes vê nos livros das crianças, não. Ela colocou na margem do rio Nilo. Aí, irmãs, por favor, permitam-me aqui a minha conjectura que eu vou fazer a partir de agora. Nesse momento, Miriam aparece. A Bíblia fala que Miriam ficou de longe observando o que iria acontecer com seu irmãozinho. Aí, irmãs, a Bíblia vai dizer pra gente que a filha de Faraó desceu para se banhar no Nilo. E aí, as suas servas estavam à margem do rio Nilo.
aonde estava o cesto do filho de Joquebede? Às margens do Nilo. E a Bíblia diz que a filha de Faraó viu um cesto. Aí ela foi, quando ela abriu o cesto, ela viu aquela criança e eu tenho uma impressão de que ela percebeu que tinha algo diferente. Mas ela identificou, esse menino é um dos hebreus. Nesse momento Miriam aparece e fala para ela assim: a senhora gostaria que eu procurasse alguém para amamentar essa criança? Gente, meu Deus, eu fiz até em oração assim: meu Deus, fala para mim quantos anos Miriam tinha para eu poder enriquecer a palavra para entregar às suas filhas, meu pai. O Espírito Santo não me falou, mas na pesquisa que eu fiz, Miriam tinha entre 7 e 12 anos. Era uma menina, tanto que em Êxodo no capítulo 2, a Bíblia fala, a menina, era uma menina, não era uma adolescente. Perceba, Miriam já tinha algo diferente nela. Porque uma menina entre 7 e 11 anos. Vamos pensar aqui na emoção de Joquebede colocando o bebê às margens do rio Nilo. Sofrendo, desesperada, ficou 3 meses apegada ao seu filho. Como que é a dor de uma mãe que deixa o seu filho à margem de um rio? O que poderia acontecer com essa criança? Tudo, inclusive a morte. Eu não consigo pensar, irmãs, honestamente, agora é a minha conjectura. Eu não consigo pensar Joquebede falando assim para Miriam: Miriam, oh meu Deus, vai lá, fica olhando ele. Se aparecer alguém, você vai falar assim. Não, eu não consigo pensar em Joquebede. Eu consigo ver Joquebede lamentando, chorando. E eu consigo ver, eu imagino na minha mente Miriam olhando de longe, pensando na dor da sua mãe. Eu penso em Miriam pensando no seu irmãozinho. Eu penso Miriam dentro da cabecinha dela, ela pensando assim: não, eu vou dar um jeito. Sabe que criança gosta de achar às vezes soluções infantis para as coisas? Não é assim que criança faz? Você fala que está com um problema, às vezes seu filho chega assim: toma aqui, mamãe, tá chorando. O menino chega com um papel, um pano de chão e te entrega: seque suas lágrimas, mamãe. É assim ou não é? Crianças às vezes têm soluções infantis para resolver os seus problemas. Mas Miriam, ela olhou a sua mãe chorando, ela viu o seu irmão à margem e ela ficou de longe. Eu imagino que ela saiu sem Joquebede perceber. Joquebede ficou em casa chorando. Não está na Bíblia, eu estou imaginando, pensando aqui na emoção de uma mãe. Mas o que está na Bíblia eu já te contei. Mas entenda que maturidade emocional, que controle emocional que essa menina não teve. Ela ficou olhando, quando ela viu que a princesa pegou, ela deu um jeito de se aproximar, porque a Bíblia diz que ela estava observando de longe. Ela deu um jeito de se aproximar, ela não teve medo de falar com a filha de Faraó. Ela sabia que o pai da filha de Faraó tinha deixado o decreto que mataria o irmãozinho dela, mas ela teve controle, ela viu uma saída e ela chegou com muita graça e disse: você não quer que eu procure alguém para amamentar essa criança linda, maravilhosa? Aí a filha de Faraó falou assim: sim, eu quero. Aí ela falou assim: me dá 5 minutos. Espera só um pouquinho. Miriam saiu correndo, chegou na sua casa, não está na Bíblia, essa parte é por minha conta. Falou assim: mamãe, você não vai acreditar. Sabe quem encontrou o meu irmãozinho? Aí a Joquebede: meu Deus, o que aconteceu com ele? A filha de Faraó. E eu perguntei para ela se ela queria que eu procurasse alguém para amamentar. Mamãe, é você que vai amamentar. Vamos comigo, vamos comigo. Quando chegou Joquebede e Miriam, a filha de Faraó entregou o filho para Joquebede. E ela pôde amamentar o seu filho e ainda receber por isso. Irmã, por favor, diga assim, ó: glória a Deus. É tão impressionante a forma como Deus faz, você não acha? Uma menina, uma criança diferenciada. Miriam tinha uma graça diferente. Miriam, tem criança que a gente olha que a gente parece que vê que a criança é diferenciada. Pois Miriam tinha essa graça. Miriam era diferente. A Bíblia diz que quando o menino cresceu, Joquebede foi então com Miriam entregá-lo à princesa. E ela lhe deu o nome de Moisés, porque das águas ele foi tirado. Sabe por que Moisés foi criado com uma princesa e não com a sua família, irmãs?
Porque Deus já tinha escolhido Moisés para ser o libertador de um povo, do seu povo. E Moisés não podia ser criado no meio dos escravos, ele não podia ter mentalidade escrava se ele era o libertador. Então ele foi criado no palácio para ter mentalidade de príncipe. Ai, Deus já está falando. Vamos caminhar mais um pouco. O tempo passou. Ai, eu amei estudar sobre Miriam. O tempo passou. Deus fala com Moisés na sarça ardente. Ele olhou, a sarça pegava fogo, mas a sarça não queimava. Ele se aproximou da sarça. Deus disse: tira a sandália dos teus pés. Moisés, eu estou chamando você, escolhi você para ser o libertador do meu povo. E aí Moisés dizendo que era gago, eu não sei falar. Não, mas eu sou com você. Está aqui o seu irmão. Você vai chegar diante do faraó e vai dizer que o eu sou está com você. E vai ter as 10 pragas. Moisés chegou diante do faraó. O eu sou me enviou porque ele quer tirar todo o seu povo para ir para o deserto adorar. O faraó não deixou. Veio a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, a quinta praga, a sexta praga, a sétima praga, a oitava praga, a nona praga e a 10ª praga. As 10 pragas do Egito. Depois que a última praga, as 10 pragas, que foi aquela que matou o primogênito, o faraó então disse: pode deixar o povo ir então. Cansei dessa queda de braço. Deixa o meu povo ir. Quando então Moisés saiu com todo o povo, chegou diante do Mar Vermelho, ficou desesperado. Meu Deus, e agora? Deus então disse para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Vocês estão sabendo da história. Ah, meu Deus do céu, irmãs, uma pausa. Diga ao povo que marche. Eu creio que essa é a palavra de Deus para algumas mulheres aqui nessa noite. Existe o tempo de clamar e tem o tempo de marchar. Tempo de orar e tempo de marchar. Fecha parênteses. Depois que o mar se abriu, Faraó se arrependeu, veio com seus cavaleiros. Mas quando Moisés tocou com seu cajado no mar, o mar se abriu, irmãs. Cena cinematográfica, porque a Bíblia diz que todo aquele povo atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos. Não teve uma laminha, não teve um negocinho, não teve. Todo o povo atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos. Depois que o último hebreu passou, Deus fechou o mar. Faraó e os seus cavaleiros morreram afogados. Diga glória a Deus. Quando Moisés viu que tudo isso tinha acontecido, a Bíblia vai nos dizer lá em Êxodo no capítulo 15, que ele começou a fazer um cântico de louvor a Deus. E esse cântico, irmãs, são 19 versículos. 19 versículos Moisés falando, fazendo um cântico ao Senhor. Aí, depois que enquanto Moisés estava cantando, no versículo 20, olha o que a Bíblia diz. Então Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ai, eu amei ler essa história novamente. Porque olha só, enquanto Moisés estava lá cantando um louvor de 19 versos, enquanto ele estava, Miriam foi se enchendo da presença. Miriam foi se enchendo, ela não se aguentou. Ela pegou um tamborim e ela começou a tocar o seu tamborim. Ela estava muito feliz. Ela estava feliz demais. E a Bíblia fala que Miriam, a profetisa, aqui Deus já deu aqui o chamado dela. Era uma profetisa, era uma mulher posicionada. Miriam simplesmente transbordou com o seu tamborim. E a Bíblia fala, irmãs, que ela estava tão cheia que todas as mulheres também pegaram tamborins e dançaram com Miriam. Porque a mulher que transborda é assim. Quem passa perto dela não consegue ficar parado. Quem passa perto dela não consegue ver a presença de Deus na vida dela e ficar da mesma forma. Aquela mulher, ela era uma líder nata. Ela pegou o seu tamborim e a Bíblia fala que todas, não foram algumas, mas
todas as mulheres começaram a cantar, a tocar e a dançar. E ela dizia no seu cântico: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar os cavalos e os seus cavaleiros. Muito top, Miriam, né, irmã? Que mulher maravilhosa. Mesmo tendo sido criada num contexto de escravidão, porque ela não foi para o palácio com seu irmão Moisés, a gente viu um brilho da presença de Deus na vida dela. O nosso contexto de vida não pode impedir a presença de Deus na nossa vida, irmãs. Não pode. Aí quando nós caminhamos mais na história de Miriam, chega aqui o penúltimo momento onde ela aparece na Bíblia, em Números, no capítulo 12. E é aqui o ponto onde eu vou demorar mais um pouquinho e nós vamos entrar mais. Números no capítulo 12. Diz assim o versículo 1. Se puder projetar aqui pra gente. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Em algumas versões aí diz uma mulher etíope. Miriam e Moisés começaram a criticar. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher etíope. E aí eles falaram assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Aí a frase seguinte me fez tremer. O Senhor ouviu isso. Irmãs, quando eu estou falando para você aqui sobre a história dessa mulher, Miriam viu o mar vermelho se abrir. Miriam viu a coluna da nuvem, a coluna de nuvem, viu a coluna de fogo. Miriam provou com seus lábios o sabor do maná que Deus mandava para alimentar o seu povo. Miriam viu muitas coisas acontecerem. Mas chegou um momento da vida de Miriam que o coração dela transbordou algo que não foi bom. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: amiga, as pessoas transbordam. Isso é uma verdade, irmã. E a Bíblia justifica essa frase dizendo assim que a boca fala do que está cheio o coração. Em algum momento, se você é alguém que tem algo ruim no seu coração, mas você quer manter uma pose, uma postura, uma sociabilidade, em algum momento o seu coração vai transbordar. Isso é inevitável. E quando eu cheguei nesse capítulo 12 do livro de Números, aí eu fiquei assim: não pode ser. Cadê a mulher maravilhosa da Bíblia? A profetisa, a mulher com graça, a mulher que tem unção, a mulher que influenciava outras mulheres. Ela começou a criticar o seu irmão Moisés. E ela teve uma conversa com Arão que foi um transbordo do coração dela. Ela disse para ele: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? Irmãos, o que isso quer dizer? Muito provavelmente agora, imagino eu, algumas pessoas não devem ter concordado com o casamento de Moisés. Foram conversar com Miriam. Talvez alguém que não concordava com o que Moisés falava, porque o povo era difícil, sim ou não? Povo difícil, sim ou não, irmãs? Talvez alguém que não concordava com Moisés chegou para Miriam e falou assim: Miriam, Deus fala com você. Por que você não toma a frente? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Talvez Miriam ouviu alguns comentários como esse. Talvez Miriam ouviu comentários como: você é tão maravilhosa, uma mulher tão cheia. Miriam, como eu me inspiro em você. Miriam, você é cheia de Deus, Miriam. Uau, uau. Mas em algum momento Miriam não guardou o seu coração. E a comparação entrou. O ciúmes entrou. A inveja entrou. Ela menosprezou o seu irmão Moisés. Aí a Bíblia fala assim, ó: mas o Senhor
ouviu. Deus ouviu o que saiu da boca de Miriam. Sabe da história de Davi? Que Deus vê o que ninguém vê? Que estava lá Jessé, chamou os irmãos, cadê seus filhos? O Samuel chamou Jessé, Jessé, cadê seus filhos? Porque o Senhor me trouxe aqui para ungir o próximo rei de Israel. Deus falou, aí Samuel, é esse, Senhor? Não, é esse não, é esse não. Jessé, tem mais um filho? Tem o caçula, o menino velho, ruivozinho, baixinho, bichinho. Está lá cuidando do rebanho. Traz ele. Aí a Bíblia fala, porque o Senhor não vê como o homem vê. Não é assim? E isso é muito lindo. Quando eu estou pregando aqui, quando o pregador está pregando aqui, fala assim, irmão, você às vezes pode estar esquecido. Você pode estar esquecido pelo teu pai. Você pode estar esquecido pelo teu líder. Às vezes as pessoas olham para ti, não veem nada em você, mas Deus te vê. Deus vê o seu coração. E hoje Ele está ungindo você, capacitando você, porque Deus te vê. É verdade. É uma verdade. Mas assim como Deus vê o que o homem não vê, Deus também ouve o que o homem não ouve. Deus ouve o que o homem não ouve. E eu vou além, irmã. Deus ouve até os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Deus ouve. Moisés não ouviu o que Miriam conversava com Arão. Olha o que aconteceu. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Ele disse assim: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Os três foram para lá. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: assim como um pai corrige os filhos. As irmãs que têm filhos aqui vão se identificar. E Deus ouviu a história e falou assim: os três agora, passem para a tenda do encontro. Vocês três, até Moisés foi também. Oh meu Deus, às vezes quando meu irmão fazia algum acho, eu tenho um irmão que é mais velho do que eu. E aí meus pais iam corrigi-lo, minha mãe ia corrigi-lo, eu ficava quietinha. Meu Deus. Aí minha mãe estava lá, aí o Rony falava assim: foi a Thaís, mãe. Aí eu, ai meu Deus. Aí minha mãe: vem cá, Thaís. Ai, acabou tudo. Vem aqui os dois agora, se abracem os dois agora, peça perdão a Deus. Filho de crente, irmão, tem dessas coisas. Aí Deus falou com os três agora me encontrem na tenda do encontro. Veja só o que Deus falou. Arão e Miriam, um passo à frente. E Deus disse no versículo 6: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor. Porque não temeram falar contra o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se levantou, afastando-se da tenda, Miriam estava leprosa. A aparência dela era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor. Deus já tinha saído, né? Aí Arão disse para Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por favor, cure-a. Irmãs, que situação. Logo Miriam. Mas sabe, há um mês atrás eu ministrei uma palavra sobre se esvaziar. E eu confesso a você que Deus não tem me deixado sair desse tema. Quando eu li a história de Miriam, fiquei impactada, porque eu falei: Deus, o Senhor está me trazendo para cá de novo. Porque, irmãs, não pense que por eu ser uma pastora, por eu estar aqui na frente pregando, para mim também não é difícil
não ter sentimentos ruins no meu coração. Nessa última ministração que eu fiz, eu fui vulnerável diante de todas as irmãs e contei de uma situação onde eu senti inveja. E eu falo que quantas de nós não passamos por momentos onde no nosso coração a gente inveja, compara, murmura, a gente mente. E eu falo isso para você hoje com toda humildade aqui nessa noite. Eu não quero trazer um jugo sobre você. Mas quando eu estava orando e perguntando ao Senhor, Pai, eu não quero fugir ao tema. Eu não quero fugir ao tema que é transbordo. E o Espírito Santo falou claramente comigo. É preciso limpar os vasos. Tirar tudo que não me agrada. Para que então eu possa encher e transbordar. Irmãs, quando nós lemos na palavra de Deus aqui, que quando a ira do Senhor se acendeu contra Miriam, e quando ele saiu da presença deles, ela estava leprosa, branca como a neve. O Senhor quis trazer na pele a forma como Miriam estava por dentro. Agora eu faço essa pergunta para mim e para você. Se a nossa pele pudesse expressar como está o nosso coração, como ficaria a nossa pele hoje? Como ficaria a nossa pele hoje? Eu, uma vez, sendo atendida por uma psicóloga que é uma pastora, ela falou para mim, Thaíse, as doenças de pele nos dias de hoje são simplesmente um grito da alma. Sabe, a psoríase, dermatite, todas essas doenças de pele, se você for olhar, estudar bem, ir no âmago da questão, foi uma emoção que foi suprimida, foi um perdão que não foi liberado. E vocês já ouviram dizer que o câncer não é nada senão algo emocional que começou lá dentro? Com muito temor eu quero falar com vocês hoje, irmãs, que é muito bom fluirmos nos dons de Deus. Eu estou numa casa profética. Eu fiquei tão feliz em ver tantas mulheres aqui se levantando, profetizando, orando com tanto fogo. Meu Deus, que coisa linda. Mas lá em Provérbios, no capítulo 4, o Senhor nos ensina assim, sobre todas as coisas que você deve guardar. Sobre todas as coisas que você deve guardar. Em outras palavras, acima, primariamente, prioritariamente, em prioridade, sobre tudo, aquilo que você pensa que tem que guardar, que tem que proteger, não é o seu marido, não são os seus filhos, não é o seu chamado, é o seu coração. E o sábio ainda dá pra gente uma explicação, ele diz, porque é do coração que procede as saídas da vida. Tem uma outra versão que diz que é do coração que depende toda a sua vida. Irmã, se nós não guardarmos o nosso coração, não seremos boas esposas, irmãs. Se não guardarmos o nosso coração, não vamos fluir no nosso ministério com unção. Se não guardarmos o nosso coração, como seremos mães sábias? Se não guardarmos o nosso coração, como vamos ouvir sem reter? Eu tenho uma pregação que eu prego sobre isso. Depois, se você quiser pesquisar, está lá no canal do YouTube, que eu falo. Eu tenho uma pregação só sobre esse versículo. E eu digo, já que a Bíblia fala que é do coração que procedem as saídas, então o que nós devemos fazer é proteger as entradas. E quais são as entradas do nosso coração? É aquilo que os nossos olhos veem, é aquilo que a gente cobiça, aquilo que a gente deseja. Davi não guardou os seus olhos quando ele olhou para Batseba. Ele deveria ter guardado, ele não protegeu a entrada. Uma outra entrada que nós temos, irmãs, são os nossos ouvidos. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A quem nós temos emprestado os nossos ouvidos? É por isso que eu acho que Miriam ouviu algumas conversas que ela não deveria ter ouvido. É por isso que eu acho que é exatamente cuidado, irmãs, cuidado, muito cuidado com as mesas que você senta, com as conversas que você tem, com as conversas que você escuta, até com os elogios que a gente recebe, a gente tem que ter cuidado.
Porque são nos elogios que às vezes as pessoas falam: você é maravilhosa, você é demais, não aceita isso, não passe por isso, não aceite que ninguém faça isso com você, você é top, você é a mais. Quando lá em Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo nos ensina: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se em forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todo nome, nome pelo qual nós estamos reunidas aqui nessa noite. Cuidado com as entradas, guarda o coração. Guarda o seu coração. Irmãs, quantas de nós hoje, enquanto estamos orando, pedimos perdão e damos nome aos nossos pecados, irmãs? Não fazemos isso. Nas nossas orações a gente faz muito pedir coisas para Deus. Deus, olha a minha vida. Deus, olha o meu casamento. Deus, olha para o meu filho, olha para a minha situação. Deus, olha para isso, olha para aquilo. E tudo bem. Pedir, dá-se-vos-á. Aquele que bate e abre, o que pede e recebe, o que busca encontra. Glória a Deus. Mas talvez para que haja o transbordo de Deus na nossa vida, ou melhor, a gente transborda de qualquer jeito. Agora, o que vai sair nesse transbordo? Para que a gente possa transbordar de Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãs. Sabe, eu tenho orado e tenho falado assim para Deus: Pai, eu preciso amar mais a Tua palavra. Eu preciso amar o que o Senhor ama, Deus, e odiar o que o Senhor odeia, Senhor. Deus, nosso olhar está totalmente influenciado pelos valores terrenos, Senhor. Eu não quero ser essa mulher. Não, eu não quero ser essa mulher. Porque, irmãs, nós conhecemos a palavra. E a palavra diz que a gente não pode maldizer o nosso irmão. E por que a gente maldiz? E sem nenhum peso na consciência. A gente fala mal do próximo, a gente fofoca. E quando a gente quer espiritualizar ainda, a gente ainda fala que é porque é para orar pelo irmão. Irmã, Deus ouve essas conversas. Deus ouve essas conversas. Deus ouve essas conversas. E aí a gente precisa amar a palavra a ponto de falar assim, não com ignorância, mas falar assim: ô irmã, me perdoe, mas de fato eu não gostaria de falar sobre esse assunto. Nós podemos mudar de assunto? Irmã, você viu como o culto foi uma bênção ontem? Deus falou tanto comigo. Sabe uma coisa que Deus falou comigo? Aí você muda de assunto. Mas não participar, ser aquela crente chata, né? Eu não me sento na roda dos escarnecedores. Não, irmão, nessa mesa eu não me sento. Não sente mesmo, mas se por acaso começar a conversa, seja essa mulher que muda o assunto, que chama Deus para a conversa e fale assim: irmã, Deus está ouvindo essa nossa conversa. Sabe outra coisa que eu penso sobre essa história de Miriam? Que Deus teve misericórdia de Miriam. Como assim? Deus tornou ela leprosa. Deus castigou Miriam. Mas na verdade, irmãs, eu acho que Deus foi misericordioso com Miriam. Sabe por quê? Porque Deus não expôs Miriam para todo o povo. Todo o povo não viu Miriam com lepra. E é melhor às vezes Deus nos repreender, nos confrontar, do que nos perder. Deus falou: Miriam, eu ouvi essa história, eu não gostei. E agora você vai sofrer a consequência do que você fez. Porque quem tinha lepra tinha que ficar isolado. E aí Miriam foi para um isolamento de 7 dias. E nesse isolamento de 7 dias, Miriam foi tratada por Deus. O coração dela foi levado para um lugar de voltar para o estado original. Irmãs, eu vou finalizar dizendo isso. Que, como foi já orado aqui hoje à noite, algumas de nós sabemos que
temos problema com a rejeição, com o abandono, com a paternidade que não teve pai, com o complexo de inferioridade, com a dependência emocional. Quantas de nós sabemos que temos algumas desses traumas da vida? Mas sabe qual que é um problema que nós enfrentamos hoje como filhas de Deus? Às vezes nós sabemos que temos algo. Olha, eu sei que eu sofri rejeição, eu sei que eu tenho um problema com a paternidade, eu sei que eu sofri abandono, mas a gente não trata esse problema. E sabe o que Deus quer fazer com algumas de nós hoje? Levar a gente para 7 dias de isolamento e deixar Ele tratar o seu coração, irmã. Minha mãe vinha conversando comigo e ela me deu autorização para eu compartilhar um testemunho dela. Minha mãe, ela estava numa conversa com uma psicóloga, uma pastora psicóloga, e a psicóloga falou para ela que ela diagnosticou na minha mãe um caso de dependência emocional. Aí minha mãe, pronto, identificou o diagnóstico. Ela falou: minha filha, você se lembra quando isso aconteceu? Eu falei: eu me lembro muito bem. Ela me passou um livro para eu ler. Minha mãe não esperou, ela comprou o livro na internet, ela não esperou nem o livro chegar lá em casa. Ela pegou o PDF da internet e mandou levou meu irmão para a copiadora, para xerocar, para ela já ir lendo antes do livro chegar. E minha mãe ela ia lendo o livro e falando pra gente: meu Deus, esse livro é maravilhoso, que é um livro de um autor cristão. Meu Deus, que livro tremendo. E ali minha mãe começou uma jornada, e hoje eu posso testemunhar que minha mãe é uma outra mulher. Para a glória do nome do Senhor. Gente, quantas vezes, eu tenho um problema da rejeição. Aí, amém, eu sou rejeitada, eu sou rejeitada, eu sou rejeitada, eu sou rejeitada. Não! Vai fazer o que com essa rejeição? Vamos orar sobre isso. Vamos atrás de ajuda sobre isso. Vamos fechar as brechas da rejeição. Eu tenho um problema do abandono. Não sei o que. Pois se você tem um problema, sabe de uma coisa, irmã? Satanás vai sempre querer lhe levar para esse lugar. Você vai fazer o que com isso? Vai procurar ajuda. Deixa Deus tratar você. Deixa Deus curar você. Passe pelo processo. Nós odiamos essa palavra processo. Me perdoe eu falar a palavra odiar, mas a gente não gosta de passar pelo processo, porque no processo toca o dedo na ferida, porque no processo é desconfortável, porque no processo a gente vai ter que expor, a gente vai ter que admitir, a gente vai ter que reconhecer. Mas sabe algo que é poderoso? É que depois do processo tem o cumprimento da promessa. O que aconteceu com Miriam, que é lindo. A Bíblia fala que todo o povo ficou esperando Miriam sair do seu isolamento de 7 dias. E só então, quando ela saiu curada, eles continuaram a caminhada pelo deserto. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A sua família está esperando você para continuar uma trajetória de promessa de Deus. A sua família está esperando a sua cura. Está esperando por você ser restaurada. O seu cônjuge, os seus filhos estão esperando por você, irmã, para que você saia curada e você mude o legado da sua família, para que você mude a geração da sua família. Tudo que você não trata, você transfere. Tudo que você não trata, você transfere. Eu não sei você, mas eu não quero ser uma mulher que transfere maldição. Eu quero ser uma mulher que transfere legado de bênção. Eu quero ser uma mulher que transfere ao transbordo de Deus. Eu quero ser essa mulher curada por Deus, que se expõe diante de Deus, que fala: Senhor, traz luz para toda a escuridão da minha alma. Senhor, eu quero que o Senhor me clareie aqui a minha alma e me diga aonde eu preciso de uma mudança, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso. Gente, meu Deus, estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, e isso não está nos constrangendo, não está doendo em nós.